Machado Joseph é uma doença rara, neurodegenerativa, hereditária, crónica e altamente incapacitante. Apesar de ainda não ter cura, há vários cientistas em Portugal a explorarem uma terapia genética para esta doença. Maria José Santos vive com a doença Machado Joseph na sua família há várias gerações como cuidadora e hoje está aqui connosco. Um grande aplauso. Olá. Olá. Muito bom dia. Bom dia. Muito obrigada, Maria José, por estar aqui connosco. É a chamada cuidadora informal, mas devia ser formal, não é? Porque nós estamos sempre aqui a falar muito sobre o estatuto do cuidador e, na realidade, ele nunca mais tem um estatuto a sério na Assembleia da República. Para a semana comemora-se o Dia do Cuidador. Espero que as coisas também mudem. Obrigada por estar connosco e pedi-lhe que contasse a sua história, porque estamos perante uma doença que atravessa a sua família. Sim. Obrigada por me receberem. E é assim, toda a minha vida tem uma lógica e tudo se encaixou de uma forma até que eu chegue a esta situação de estar aqui hoje, nomeadamente. A minha mãe, as minhas tias, todas tiveram a doença de Machado Joseph. A minha avó materna tinha a doença de Machado Joseph. Eu lembro-me perfeitamente de não saber o que é que a minha avó tinha e o meu avô, com todo o cuidado, pegá-la ao colo e levá-la com os pés todos as pernas esticadas. É a imagem que eu tenho dela porque ela faleceu que tinha 7 anos e muito nova, com 50 anos. Isto é altamente incapacitante, vai avançando. Todas as minhas tias morreram cedo também. Tenho neste momento 2 irmãs na família, uma que é a seguir a mim logo e que era professora do ensino básico, e depois tenho uma mais nova que já fui eu que criei, porque eu com 10 anos comecei a cuidar da minha mãe e a cuidar da família, porque eu sou a pessoa mais velha na família. Pronto. E fui sempre, eu até, imaginem a minha ingenuidade, que cheguei ao ponto de pensar que um chá de folhas de laranjeira aliviava as dores da minha mãe. Claro. De tal modo, Era uma criança? Era uma criança. Fui criança, mulher, de repente, e com a ajuda do meu avô, desse também avô que depois ficou viúvo, não é? Quando se revelou a doença da minha mãe, a minha mãe já estava a começar a mostrar a doença, e entretanto com a avó paterna. E assim me fiz mulher à força. Entretanto, eu já, agora a posterior, em 2011, sensivelmente, vi uma reportagem no Diário de Coimbra, em que trazia o Dr. Luís Pereira de Almeida a dizer qualquer coisa acerca da investigação. Eu só reti isto. Como eu já escrevia para a minha mãe e escrevia muitos poemas, entretanto comecei a escrever para várias editoras em coletâneas, com prosa poética, e tinha já mais ou menos alinhavado um romance. Sim. E o que é que eu pensei? É agora. É agora. Porque a minha mãe tinha dito, nunca deixes de escrever, filha. Nunca deixes. Ela era a maior crítica. Hoje é a minha filha que é a maior crítica daquilo que eu escrevo. Eu uso um pseudónimo que é Sara, que é o nome da minha filha, e Madaleno, o nome que é da minha mãe que eu não tenho. Sim. E esse livro, pronto, foi encaixado imediatamente para a investigação científica. Eu doei todo o valor que eu adquiri com esse Ares de Prata para a investigação da doença de Machado Joseph. Tão bonito, um grande aplauso. Olha, já falou aqui sobre o professor Luís Pereira de Almeida, não é? Sim, que é sim. extraordinário. É precisamente com quem vamos falar agora. Ai, Ele coordena um laboratório de investigação e é presidente do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, que desenvolve investigação de excelência na área da doença de Machado Joseph. E, portanto, ele está connosco em videochamada. Olá, muito bom dia, doutor. Muito bom dia, é um gosto de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, o gosto é todo nosso. E queria também deixar aqui a minha homenagem à doutora Maria José Santos, que de facto tem apoiado a nossa investigação já desde há uma série de anos e com quem nós temos tido uma interação sempre nas sessões que organizamos com os doentes para lhes darmos conta de como é que estão a evoluir as nossas investigações. Muito bem. Professor, eu precisava que nos explicasse a todos que doença é esta. Bom, a doença de Machado Joseph incorpora-se nas doenças raras porque tem uma prevalência baixa, ou seja, há menos de 5 doentes
em cada 10.000 que sofrem da doença. E portanto, tendo uma prevalência rara, torna-se mais difícil de captar financiamento para trabalhar desta doença. É uma doença que, apesar de ser rara, tem uma prevalência elevada em certas regiões de Portugal, e em particular nos Açores, no Vale do Tejo, E porquê, etc. professora? É uma questão apenas, chama-se um efeito fundador, ou seja, houve pessoas que se deslocaram para aquelas regiões e depois a probabilidade, quando a pessoa tem a doença, de ter um filho com a doença é de 50%. Okay. E, portanto, vai transmitindo à descendência. Portanto, é uma doença genética. Basicamente, nós sabemos que há uma mutação num gene que leva a que se forme uma proteína com características anormais, uma proteína que vai ter tendência a agregar em determinadas regiões do cérebro e mais naquela região vai causar neurodegenerescência ou morte dos neurónios naquelas regiões que estão envolvidas no controle motor, ou seja, dos movimentos, do equilíbrio, da articulação da voz e, portanto, isso acaba por causar um grande sofrimento aos doentes que vão ficando progressivamente incapacitados, não é? Sim, mas esse lado degenerativo pode ser efetivamente fatal em idades ainda jovens? Sim, a doença pode-se manifestar, normalmente manifesta-se com mais frequência na meia-idade, mas pode-se manifestar mais cedo, dependendo do tipo de mutação, isso vai afetar a idade com que a doença se manifesta. E é evidente que depois a doença vai progredindo durante bastantes anos, ou seja, a doença evolui ao longo de mais de uma década, pode ir até 2 décadas, mas durante esse tempo causa grande sofrimento, quer aos doentes, quer às suas famílias, não é? Claro. Como é que está a correr a investigação científica no que diz respeito à doença de Machado-Joseph? Eu acho que está a correr bem, é evidente que eu sou suspeito porque lidero um grupo que trabalha nesta área. Aliás, está no seu local de trabalho, é fácil perceber. Exatamente, mas nós temos vindo a tentar perceber, por um lado, o mecanismo da doença para desenvolver terapias para a doença. Entre as várias abordagens que nós desenvolvemos, as abordagens de terapia génica estão mais avançadas, ou seja, abordagens em que nós procuramos impedir a produção da proteína que causa a doença, uma proteína que se chama ataxina 3, e conseguimos fazer isso com o auxílio, tipicamente, de vetores virais, que vão incorporar nas células que nós queremos tratar uma sequência que vai impedir a produção da proteína ataxina 3 que causa a doença. E em traços largos, são mecanismos que recorrem ou ao mecanismo de interferência de RNA ou ao mecanismo da CRISPR-Cas9, que agora foi muito falado porque as pessoas que primeiro descreveram este mecanismo ganharam o Prémio Nobel da Química este ano. Muito bem. Que bom, é bom sinal também. Qual é a importância, para rematar a nossa conversa, de eventos como a Maratona da Saúde? É muito importante para, no fundo, criar conhecimento na sociedade sobre estas doenças. A verdade é que nós dizemos que as doenças são raras, mas acabam por afetar muita gente ao longo da sua vida, ou seja, a probabilidade de uma pessoa ser afetada pela doença é uma em cada 20 pessoas ao longo da sua vida vão ter uma doença rara e, portanto, é muito importante que haja conhecimento na sociedade sobre estas doenças para reduzir o estigma e para mobilizar toda a sociedade no sentido de se encontrar formas de, digamos, facilitar o dia-a-dia das pessoas que sofrem da doença e, especialmente, de encontrar terapias e de encontrar uma cura para estas doenças. E é preciso ver que as doenças raras acabam por ser, com muita frequência, doenças que são mais simples, sob o ponto de vista, quando são doenças genéticas, são mais simples do que as doenças mais prevalentes. E, portanto, a probabilidade de nós conseguirmos encontrar um tratamento, uma cura, é maior do que das doenças muito prevalentes. E por isso é que elas são, de certa forma, uma porta de entrada, não só para tratar estas doenças raras, mas depois para tratar as outras doenças mais prevalentes, tais como a doença de Alzheimer ou a doença de Parkinson. Portanto, é muito importante o investimento na investigação das doenças raras. Muito bem, professor Luís Pereira de Almeida, muito obrigada por nos ter esclarecido aqui acerca de uma série de detalhes desta doença que é rara e, portanto, também complicada para que os leigos na matéria, como a maior parte de nós, consigam entender. Muito obrigada e um grande aplauso. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Bom, querida Maria José, como já disse, há muitas pessoas, muitas mulheres na sua família que têm esta doença.
Mas há uma irmã sua que já foi várias vezes a Roma. Não, ela foi uma vez a Roma, faz várias viagens a Santiago. Faz várias viagens a Santiago de Compostela, exatamente. Sim, Santiago de Compostela, ela até lhe chamam o autocarro do amor. Tem aqui, apesar de eu não ser só, e quero referir que sou presidente da APAE, sou presidente de várias ataxias, e foi o meu livro é que me levou por este caminho, por isso é que eu digo, sou presidente da APAE por causa disso, porque entretanto convidam-me para eu ser, caiu assim do céu, eu fiquei muito aflita, porque nem sequer sabia que havia uma associação e de repente sou confrontada com isso. Pronto. A minha irmã, a Jacinta, dedica-se muito, e ainda bem, a fazer viagens a Santiago de Compostela, e esta que fez a Roma, fez esse livro do Autocarro do Amor com uma descrição breve da viagem dela, é esse o Autocarro do Amor. Foram ainda nessa bicicleta, porque agora já usam outra. Tiveram com o Papa. Já vimos a fotografia? Sim, pois. E, entretanto, ela também vão agora, nesta altura de pandemia, tiveram parados porque eram para ir ao Canadá, mas ela já foi à Europa em vários sítios para angariar fundos também para esta doença. E como é que ela faz isso? Ela, depois de estarem lá, os nossos imigrantes, e um obrigado muito grande aos nossos imigrantes, porque eles são extraordinários na maneira como ajudam, porque depois dela lá estar, eles ajudam. Pois, exatamente. E aí é que está. E nós precisamos mesmo de muito dinheiro para a investigação científica, quer da Machado Joseph, quer de todas as ataxias, que existem tantas, e as pessoas não têm conhecimento sequer que existe uma associação, há muitas pessoas que desconhecem totalmente, que podem pedir apoio, nós também não temos dinheiro para dar, mas nós apelamos à investigação científica, façam tudo o que puderem para reverter a favor das ataxias, da ataxia de Machado Joseph, tal como o Dr. Luís Pereira de Almeida falava. Nós fazemos muitas coisas em conjunto, porque trabalhamos em prol de uma causa muito forte, que é em prol das ataxias, e principalmente a da Machado Joseph foi uma das que me tocou, porque familiarmente, infelizmente... E porque mudou na realidade a sua vida. Mudou toda a minha vida. Retirou-lhe grande parte da sua infância. A minha infância não foi vivida. Eu não sei como é que eu hoje lembro-me, porque vejo as crianças com 7 anos, e 8 e 10, a fazer comida. E eu fazia comida ao lume, com cavacas. E a minha mãe dizia-me, sentada numa cadeira, como é que eu podia fazer. Sim. E eu não sei como é que fazia. Mas a verdade é que fazia, não é? A verdade é que fiz. E que está aqui uma grande mulher que agora presida uma associação e que ajuda outras pessoas que se calhar também tiveram que cuidar de outras continuam a cuidar, e é continuam muito a cuidar. difícil. É muito difícil porque o cuidador não tem descanso e não tem férias. Bom, essa é a nossa Alexia, que é o símbolo da nossa instituição, a nossa mascota. Sim. Depois também temos aí um folheto, o que diz concretamente a APAE, mas é a nossa mascotezita. Exatamente, ou seja, eu hoje trouxe uma pequenina, mas há maiores. Quem há quiser maiores, comprar, com certeza. Pois, exato, e comprar também reverte a favor. Nós também temos coisas que revertem a favor. Temos porta-chaves, temos a boneca, a nossa Alexia, em vários tamanhos. Pois, e temos t-shirts e temos várias coisas com que as pessoas podem adquirir junto da instituição, fazerem-se sócios. Também ajuda muito? Ajuda muito. E para se fazerem sócios é fácil. A única coisa que precisa de fazer vai até ao site. Exatamente. E está lá tudo tintim por tintim. www.apahe.pt.vu. É lá que se pode fazer sócio e saber tudo e mais alguma coisa. Verdade, Maria José? É verdade. Precisa de uma vogal? Fica já a vogal. Se precisar de uma vogal, conte comigo. Está bem, com Olha, Maria José, gostei muito de a receber. Acho que é um grande exemplo de uma cuidadora informal que poderia ter ficado revoltada com a vida que teve, mas não. No final, continua a ajudar as pessoas que também resiliência. precisam. Temos que ter muita resiliência e lutar por uma boa causa é sempre uma boa causa. É sempre. Obrigada. Obrigada.